Como saber se a tribulação que estamos passando é consequência do pecado ou não? Como saber se a tribulação que estamos passando é consequência do pecado ou não? Você já pensou sobre isso? Essa noite eu não dormi bem. Eu tive um sono intranquilo, pesado. Não sei ao certo o que é que eu sonhei, mas sei que foi um sono atribulado. Sabe quando você acorda assim com a cabeça pesada, então entende que não dormiu bem à noite, que não teve um sono tranquilo? Foi assim que eu acordei hoje. E quando eu acordei, eu quis refletir quanto a isso, e a palavra de Deus falou ao meu coração, e eu quero trazer essa reflexão para você hoje. Mas antes de ir para a reflexão, eu já quero saber a sua opinião. Você acha que a tribulação é consequência do pecado? Se sim, diz por quê. Se não, quero também saber a sua opinião. Coloca aí no comentário, porque a sua opinião é muito importante. E claro, se você quer receber bênção todas as manhãs, não vai perder a oportunidade de estar aqui conosco. Porque, olha, o canal Cooperadores de Deus, esse que você está assistindo agora, traz mensagens todas as manhãs a partir das 5h18. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, pede para o Senhor falar com você, você quer começar a semana muito bem, o teu dia muito bem, vem para cá. Agora, se você não quer, não quero começar minha manhã bem não, então nem vem para cá, porque se você vier, vai começar muito bem sim, tá? Eu, por exemplo, disse que não dormi bem, tive o sono intranquilo, mas eu sei que eu vou sair daqui muito melhor. Queridos, a reflexão está em uma passagem muito conhecida, mas olha, eu quero de verdade que você preste muita atenção, porque a forma como a palavra falou comigo hoje pode também falar com você e trazer resposta para essa sua pergunta, essa dúvida, né? A tribulação é consequência do pecado ou não? Bom, Mateus capítulo 8, versículos 23 e 24 dizem o seguinte: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Peraí. Eu sei que você já deve ter escutado essa passagem, já deve ter lido muitas vezes, mas não vai sair só porque você conhece essa passagem, não. Não sai. Por quê? Porque ela fala aos nossos corações e talvez, eu digo talvez, você nunca tenha escutado o que você vai escutar agora. Então fica comigo, não vai perder essa oportunidade. De verdade, ela falou comigo assim de uma forma tremenda, poderosa, e eu quero compartilhar com você. Então se eu estou aqui nessa manhã já compartilhando com você, então aproveita e dá aí o teu curtir, porque vale muito a pena você estar aqui conosco, e quando você faz isso, essa mensagem vai muito mais longe. Agora, o que a gente acabou de ler? Nós acabamos de ler que quando Jesus entrou no barco, os discípulos o seguiram. Quando Jesus entrou no barco, os discípulos o seguiram, entraram com ele. Por que é importante, e eu estou focando e enfatizando isso? Pelo que vem depois. Olha o que é que vem depois. Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade. Amado, você que está ouvindo isso, quantas vezes você já ouviu ou até pensou por aí, se eu estou passando por uma tribulação, é consequência do pecado, devo ter feito alguma coisa de errado. Talvez alguém tenha colocado isso muitas vezes no teu coração, mas olha o que nós acabamos de ler. Os discípulos seguiram Jesus. Eles não estavam desobedecendo, eles não estavam se afastando, eles estavam cada vez mais próximos, eles se aproximaram. Jesus entrou no barco e eles entraram logo em seguida. Então você observa nesse momento que eles fizeram alguma coisa de errado? Claro que não, queridos. Eles não fizeram nada de errado. Eles simplesmente entraram no barco e seguiram a Jesus Cristo. Aí, justamente depois disso, veio uma tempestade. Olha, amado, quando eu vejo isso daqui, é para que eu aprenda. De verdade, eu aprendi muito lendo essa passagem. Ela falou muito ao meu coração, porque quantas vezes as pessoas ficam com culpa no coração quando não deveriam?
Sabe aquele momento em que a pessoa está na tribulação e já naquele momento já começa a se condenar? Ah, eu fiz alguma coisa de errado. Amados, nem sempre a tribulação é consequência do pecado. Nós vimos isso claramente na história de Jó. Jó estava ali andando em retidão, de repente sobreveio a ele uma grande tribulação. Aqui nós estamos vendo homens como eu e você, discípulos de Jesus, seguiram a Jesus, veio uma tempestade. Então você observa que a tribulação por si só, ela não diz se a pessoa está em uma tribulação por consequência do pecado ou não. A tribulação por si só não vai te dar essa resposta. E aí o que é que a gente precisa saber? Que naquele momento nós não devemos olhar para o problema, nós não devemos olhar para a tribulação, nós não devemos olhar para nada, a não ser olhar para Jesus Cristo. O nosso único olhar deve ser para Jesus. O nosso olhar, o nosso coração deve estar apontando para Jesus Cristo. Então para de ficar se culpando ou deixando que alguém te culpe. Ah, tá em tribulação, tá vendo aí? Fez alguma coisa de errado. Ah, tá vendo ali o fulano, tá em tribulação. Ih, tá todo errado. Para com isso, para com isso. A Bíblia mostra em muitos momentos que a tribulação não é consequência do pecado. E aí você pode estar agora se perguntando, tá, mas quando não é consequência do pecado, então para que vem essa tribulação? Muitas vezes, querido, para nos forjar, para alimentar a nossa fé, para que nós possamos ficar fortalecidos. Você já deve ter escutado por aí a frase, uma expressão que diz, o mesmo martelo que quebra o vidro, ele forja o aço. Então muitas vezes nós vamos estar passando por uma tribulação para ser forjados, para nos chegarmos ainda mais a Jesus Cristo, porque ainda que aqueles homens estivessem entrando no barco com Jesus, eles tinham que se aproximar ainda mais. Eles estavam ali no barco com Jesus Cristo. Estavam, está aqui a palavra de Deus dizendo. Mas no momento da tribulação, eles se chegaram ainda mais a Jesus. Então você que já aceitou a Jesus, você que anda com Jesus, ok, tá ótimo, perfeito, é isso que você tem que fazer. Mas tem momentos que Deus quer que você se chegue ainda mais. Ainda mais. Para quê? Para que a nossa comunhão fique cada vez mais plena e perfeita com Jesus, para que nós possamos ter a nossa fé alimentada, porque quando a gente passa por uma tribulação e não é derrotado por ela, nós ficamos mais fortes. Nós estamos ali alimentando e aumentando a nossa fé. Se você, nesse momento, sente gratidão no coração, porque essa palavra falou ao teu coração, eu peço, de verdade, eu peço que você deixe o seu like. Também deixa aí no comentário se essa palavra agregou algo na sua vida, se falou algo que você não sabia, se tirou um peso dos seus ombros, das suas costas, do seu coração, coloca no comentário abaixo, para que outras pessoas também possam ser alimentadas pela palavra de Deus. E se você quer continuar aqui conosco todas as manhãs recebendo a palavra de Deus, não perde a oportunidade. Se inscreve no canal, ativa o sininho e... Peraí. Se você quer ouvir a palavra de Deus, todas as noites nós temos aqui a leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia, eu leio para você. Se você tem dificuldade, eu tenho dificuldade de ler, não consigo enxergar direito, as palavras ficam embaralhadas, eu vejo embaçado, não tem problema. Eu leio para você. O que eu quero é que a palavra de Deus possa ir cada vez mais longe e todos possam ter o conhecimento dela. Então, nosso planejamento é ler a Bíblia. Está sendo feita a leitura desde o dia 1º de janeiro, para que em 30 de dezembro a gente esteja com a Bíblia completa em áudio, para que você tenha a oportunidade de conhecer a palavra, tá bom? Após tudo isso, vamos para a nossa frase profética. E a frase profética de hoje é: Senhor, nem toda tribulação é consequência de pecado. Senhor, nem toda tribulação é consequência do pecado. Escreve aí abaixo para que outras pessoas também tenham conhecimento disso, que possam aprender e tirar cada vez mais o peso dos ombros delas, né? Por quê? Porque muitas vezes elas ficam com peso desnecessário. E Jesus diz que aqueles que estiverem sobrecarregados, que possam ir até Ele, que Ele vai aliviar. E Ele fez isso aqui com aqueles discípulos, faz isso comigo, faz isso na sua vida e com todos aqueles que se chegam a Ele. Para isso, vamos agora juntos orar. Senhor, é com gratidão,
com alegria, com muito amor, com muita paz. Que iniciamos essa oração porque reconhecemos aquilo que a Tua palavra nos mostrou aqui, nesse devocional. Nos mostra, Senhor, que nem toda tribulação é consequência do pecado. E que muitas vezes a gente não tem que estar olhando para o problema, não. É só para a solução mesmo, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos, Senhor Deus, que muitas pessoas têm colocado um peso muito grande sobre os ombros, sobre as costas, sobre o coração, e isso tem dificultado a caminhada. Por quê, Senhor Deus? Porque são palavras que escutam, são momentos que vivem, e ali começa uma culpa que muitas vezes não deveria existir, porque a Tua palavra nos mostra que muitas tribulações vêm, mas nem todas elas são consequências do pecado. Nós te agradecemos pela Tua palavra que nos trouxe hoje, pela Tua voz que nós pudemos escutar, pela presença do Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. E eu te peço que cada um que passou por aqui hoje possa receber esta palavra no coração, que venha a frutificar, que possam sair daqui regozijados, com muita alegria, com muita paz no coração e com o desejo de Te buscar cada vez mais. Te agradecemos pelo exemplo dos Teus discípulos que o Senhor trouxe para nós nessa manhã. E te pedimos que hoje o dia seja maravilhoso para todos aqueles que ouviram a Tua voz. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe grandemente e até amanhã, se Deus quiser.